Boa tarde. Bom, dando sequência aqui no nosso auditório, para nosso bloco final, eu tenho o prazer de chamar aqui com a gente a Andréa Costa, gerente de marketing digital da Colgate, para bater um papo com a gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Acho que eu conheço alguns rostinhos que eu estou vendo aqui, muito legal. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Next, pelo convite também. Sempre muito bom poder compartilhar, né, esse aprendizado de Retail Media, que a gente sabe que é o momento. Boa, excelente. Vamos lá. Vamos lá, Deia, então. senta aí, fica à vontade. Bom, falando de Colgate, né, Deia? Poderia contar um pouquinho para a gente sobre a operação da Colgate, né? A Colgate é uma empresa gigante americana. Como que é a operação no Brasil e também no mundo? Bom, eu vou começar primeiro dividindo aqui, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a Colgate é uma das marcas da Colgate-Palmolive. Então, a gente está presente aí em mais de 200 países e a gente atua em 4 pilares de negócio. Então, não só saúde bucal, né? Como a gente é muito conhecido no mercado, mas também cuidados pessoais, cuidados do lar, e também nutrição animal. Então, Hill's Pet Nutrition é uma das marcas também aqui da Colgate-Palmolive. Acho que é importante dividir, né, que a gente está aqui no Brasil presente em milhares de lares e a gente vem já divulgando desde o começo do ano resultados de negócio aí super sólidos, o que dá bastante confiança para a gente para continuar avançando aqui com as nossas estratégias e principalmente poder gerar um futuro mais saudável para toda a população. Exato. Excelente. E aí, falando de Brasil, né, aqui da nossa operação, como que foi a digitalização da marca e principalmente o início da operação Retail Media? Eu sei que vocês, né, foram os pioneiros aí, eu tenho muito orgulho de contar isso. A Colgate, para quem não sabe, quando a gente iniciou a frente de Retail Media na Next há 4 anos, a Colgate foi a primeira empresa a apostar e acreditar no nosso trabalho. Então, estou super feliz de estar aqui contando um pouquinho com a Deia sobre isso. Bom, então, já como a Pri falou, né, já há alguns anos a Colgate vem tendo investimentos super expressivos dentro de digital advertising. Eu acho que o movimento mais estratégico que a gente fez foi incorporar Retail Media como uma das disciplinas que a gente tem, né? A gente tem diversas disciplinas dentro do marketing digital e Retail Media realmente tem que ser encarada como uma delas, né? Assim como a gente tem social media, search, Retail Media é tão importante quanto, até como a gente viu agora, né, na conversa com o Mercado Livre. Então, nos últimos anos, o e-commerce teve um crescimento super acelerado, né, como a gente sabe, e os grandes parceiros vêm ganhando cada vez mais novos usuários, enfim. Como a gente viu aqui, né, a gente tem grandes monstros aí se formando no mercado. E Retail Media, a gente vê que não é mais uma tendência, é um momento. Mas já há alguns anos, como a Pri falou, a gente já vem olhando para isso, né, e desenhando algumas estratégias aí bem legais de negócio. Por isso que a gente já chega nesse momento onde o Retail Media está num cenário bastante competitivo, a gente já chega com uma estratégia bem consolidada de mercado. Mas eu quero compartilhar, né, que um primeiro movimento que a Colgate fez foi justamente investir em especialização, né, investir numa área especializada em Retail Media. Então, quando a gente precisa que uma unidade de negócio seja desenvolvida com velocidade, né, e que ela dê passos de negócio muito consistentes, a gente realmente precisa investir e trazer pessoas ali especializadas naquela disciplina. Não só com a chegada de uma nova área, mas a gente também precisa compartilhar esse conhecimento. Então, trazer especialização não só para as áreas de digital, né, mas de marketing como um todo, é muito importante para que, quando a gente comece o processo de construção das marcas, a gente já olhe para a Retail Media ali desde o início, né, desde os primórdios do desenho da estratégia. Acho que, com certeza, a gente gosta muito de relembrar, né, que a Colgate é reconhecida no mercado pela sua excelência de execução nas lojas físicas, né, no offline. Então, investir em especialização das marcas é muito importante para que a gente consiga refletir no online também toda essa excelência e inteligência que a gente tem no mundo offline. Estamos evoluindo, né, para isso. E aí, pensando assim numa boa estratégia de Retail Media, a gente sabe que tem um ponto importante que é a integração dos times.
E é super importante, né, pensar como que é a estratégia do time comercial, como que ela está integrada também com o time de marketing, que é um ponto, né, um desafio grande aí dentro das indústrias, né, ter muito claro ali e muito integrado esses times. Como que funciona isso na Colgate? Bom, acho que o sucesso de retail media, né, a gente tem alguns pilares aí que a gente vai falar hoje sobre ter uma operação de sucesso, mas uma delas, com certeza, é a integração não só do time de marketing e comercial, mas também os times de mídia, de e-commerce e principalmente agência, né, como é o caso da iNext aqui. Acho que um dos primeiros passos que a Colgate deu para que a gente conseguisse promover essa integração entre áreas foi justamente investir tempo, né? Então, primeiro a gente está falando de investimento em especialização e aqui a gente está falando em investimento de tempo em agendas de aprendizado. Então, a gente teve que ter realmente agendas individuais com cada um desses times para que a gente conseguisse compartilhar a importância de retail media e como que esse negócio pode colaborar, né, com a estratégia que a gente tem de crescimento. Então, acho que dedicar realmente ali parte do tempo, que a gente sabe que é muito corrido, né? Então, também a gente falou um pouquinho sobre tempo, enfim, que todos os processos estão cada vez mais acelerados, a gente precisa realmente parar e aprender sobre retail media mesmo, que não é tão simples quanto parece, né? Tem muita coisa envolvida. E acho que o segundo passo de negócio que a gente tem dado também é promover a governança. Quando a gente entende que tem muitas áreas envolvidas dentro de um processo, se cada um não sabe o seu papel, se não está claro qual é o seu papel e para onde a gente tem que ir, fica muito difícil a gente chegar num objetivo comum de crescimento. Então, eu acho que essas sessões, né, de treinamento, essas agendas acabam também deixando super claro o que é esperado de cada uma dessas áreas e como que elas vão contribuir, né, e o que a gente vai alcançar no final, o que a gente está buscando. Então, são alguns passos aí, né, pré-execução que tem que ser olhados, que a gente tem que dar bastante atenção para que, no final, a gente tenha um crescimento consistente de retail media. Exatamente. E não é simples, né, a gente pensar em colocar na mesma sala o time de marketing com o time comercial, a agência, e desenhar uma estratégia, desenhar um plano, né? A gente teve alguns momentos, né, muito disso, da gente conseguir de fato fazer isso, e a gente está caminhando, né, nesse momento de sempre estar integrado, envolvendo todas as frentes para desenhar uma estratégia ali assertiva. E olhando, né, nesse universo que retail media tem muita oportunidade, mas também é complexo, né, a operação no dia a dia. E pensando no usuário, né, na jornada do usuário, ele como centro ali, né, da nossa estratégia, como que você vê o papel da agência nisso tudo, né? Time de marketing, time comercial, estratégia de negócio, como que você, né, enxerga o nosso papel ali como agência? A agência, ela tem um papel ali não só de implementar, né, e otimizar as campanhas, mas ela tem que ser realmente o fio condutor entre todas essas áreas. Por quê? Né? A gente está falando de uma operação que acontece entre indústria e varejo, a agência está ali para dar todo esse suporte e ela realmente tem que ser olhada como um parceiro estratégico de negócio. Então, no dia a dia, é muito importante que a agência seja esse braço aí de inovação, que consiga trazer para a gente novas plataformas, novas oportunidades de mercado, novas tendências, e também que a agência promova, né, diversas discussões diárias que vão ser muito importantes para o negócio. Então, muitas vezes, né, no dia a dia, a gente sabe que a gente tem uma estratégia pequena que pode ser testada e implementada e ela pode vir a se tornar uma fonte de geração de receita adicional. Então, por isso que é muito importante ter a agência sempre perto, né, olhando para isso, para que a gente consiga realmente usufruir o máximo, né, dessa relação. E acho que um ponto que a gente não pode esquecer, a integração entre agências, né? Então, a grande parte das indústrias tem um ecossistema de agências gigantesco, que é muito complexo. Então, operar retail media, né, hoje, é importante que esteja dentro de uma agência especializada, porque a gente tem capabilities técnicos ali que são necessários, mas todas essas agências têm que estar integradas realmente para que a gente consiga não só ganhar eficiência de mídia, mas também porque no final do dia o consumidor é o mesmo, né? Ele só está sendo impactado em lugares diferentes. Então, a gente sempre tem que garantir que a experiência que esse usuário vai ter com a nossa marca seja muito boa. Então, de novo aqui, né, o exemplo do panfletinho que a gente falou um pouco mais cedo, a gente não quer
atrapalhar o usuário, né? A gente não quer ser chato, a gente não quer que ele tenha uma experiência ruim com a nossa marca. Então, as agências terem esse ecossistema integrado de planejamento em conjunto mesmo é fundamental para que o retail media seja complementar, né? Para que ele seja adicional à estratégia. Exato. E você trouxe um ponto interessante também, que é a agência levar muito a puxar, né, a questão da inovação, de ser beta tester, né, que é algo que a Colgate puxa muito também e que também apoia, né. Beta tester, basicamente, a gente sempre ser o primeiro a testar uma nova solução no mercado. Isso a gente faz muito, né, com a Amazon. Quando a Amazon lançou a Amazon Ads aqui no Brasil, em outubro de 2020, a Colgate foi uma das primeiras, né, foi a primeira a apostar na solução. Então, isso já trouxe muito conhecimento logo no início, né, da plataforma aqui no Brasil. Twitch também, a gente, né, teve um pioneirismo ali, e as demais plataformas que a gente vai testando aí e aprendendo, né, porque o legal é isso, né, a gente testa muito e a gente aprende e toma decisão rápido. E aí, Ideia, falando um pouquinho de um assunto que eu sei que você gosta muito e cobra muito o time, que é a questão de análise de dados. Como que é isso na Colgate, né? Como que vocês utilizam os dados, quando, né, todos os dados possíveis, bancos de dados, para, de fato, tomar decisões assertivas de uma forma que a gente consiga ver resultado, né, em retail media? Bom, um pouquinho mais cedo aqui na última pergunta, né, eu falei sobre algumas das estratégias base, né, para a gente ter um crescimento consistente de retail media. E agora BI e Analytics é mais uma delas, né? É muito importante que a gente consiga compartilhar a informação, né, e que essa informação seja democratizada. Então, quando a gente está falando de retail media, a gente tem dados de consumo, que são dados muito valiosos e dados reais, que são consumidores, né, que realmente chegaram a fazer uma compra, né, ou se interessaram por um produto, visitaram uma página de produto. Então, a gente precisa devolver esses dados para a companhia. Então, ter um banco de dados, né, começar por ter um banco de dados é muito importante, mas ter esses dados todos organizados, numa granularidade adequada, com uma atualização constante, né? Então, não só construir um banco de dados, mas também construir um banco de dados que seja atualizável, né? Que ele possa ser alimentado semanalmente, enfim, ou por integração, é muito importante para que a gente consiga realmente ter esses dados à disposição, para que a gente consiga devolver para o negócio e conseguir retroalimentar esse fluxo e desenho aí de novas estratégias. Então, muitas vezes, a agência consegue, no mesmo dia, implementar, né, uma nova estratégia que a gente olhou, teve algum insight super importante, a agência já vai e reflete isso na plataforma, enfim, numa nova campanha, que isso vai gerar novos dados e a gente vai, mais uma vez, compartilhar e ter resultados super interessantes. E conectando de novo com o ponto das agências, né? Esses dados, eles não são importantes somente para retail media ou somente para e-commerce. Eles são dados que são muito importantes para todo o ecossistema de digital. E muitas vezes a gente identifica comportamentos de consumo que a gente consegue aplicar no offline também. Então, acho que BI Analytics, como a Pri falou, é uma agenda que eu gosto muito, porque eu acho que no final do dia, né, a gente executa, a gente tem uma boa execução, a gente tem estratégias muito bacanas, mas se a gente não torna isso, né, em análises de fato, a gente deixa uma ponta solta dentro do processo. Boa, excelente. Gente, estou com tosse. Eu estava falando assim, não vou tossir, mas aconteceu. O meu time sabe, né, que eu estava tensa por conta disso. Bom, vamos lá, dando sequência, Deia. O que você vê assim, como principais desafios hoje da Colgate na operação em retail media? São muitos, mas acho que o principal desafio de negócio que a gente tem é a quantidade de parceiros de retail media que vem se estabelecendo no mercado hoje, né? Então, a gente sabe que os varejos eles estão avançando bastante em tecnologia, mas, ainda assim, a gente tem diversas limitações, né? Tem limitações técnicas, tem limitações de compartilhamento de dados, a gente tem limitações de integração entre os times comerciais e os times de ads, que muitas vezes, né, estão andando em direções diferentes. Então, acho que, com certeza, unir essas pontas, né, indústria, varejo e agência,
olhando para o mesmo caminho, é um desafio por conta da quantidade de times que a gente tem que trabalhar. Então, de novo, né, a gente tem que trabalhar marketing, a gente tem que ter o time de mídia perto, o time de digital, a gente também tem que ter, né, o time de e-commerce, retail media, mais agência. Então, com certeza, é um ecossistema aí muito complexo de negócio mesmo, e que precisa ser olhado com muito cuidado. Então, acho que esse desafio aí, pelo que a gente conversa no mercado, né, é um desafio bastante comum, mas a gente sabe que faz parte do momento. Então, como a gente vê que o retail media não é mais uma tendência, né, é o momento, a gente tem que lidar com isso, tem que abraçar e, de novo, toda essa construção muito sólida, né, de aprendizado e de integração entre áreas, no final do dia acaba também colaborando para que a gente consiga driblar esse desafio. Boa, muito bem. Bom, e aí, né, indo para o 4º ano, né, de operação em Retail Media, o que você poderia dividir com a gente aí de aprendizados que a Colgate já teve, né, com toda essa experiência? Bom, a gente tem 3 aprendizados que a gente gosta muito de compartilhar aqui. O primeiro deles é algo que parece meio óbvio, né? Mas é em relação principalmente a como o retail media veio para ficar. Então, a gente está em um ano pós-pandêmico, né? Então, durante a pandemia, o e-commerce cresceu muito, todas as atividades de retail media ficaram muito em evidência, mas a gente aprendeu que a gente tem que olhar para isso e a gente tem que olhar para isso com velocidade mesmo, né? E a gente tem que continuar crescendo. Então, não tem ali um momento que a gente já aprendeu tudo. Então, com certeza, a gente traz para dentro de casa esse aprendizado, né, de continuar evoluindo e que o quanto ter um olhar de evolução constante para o negócio é importante. O segundo aprendizado, né, que a gente teve aqui é em relação à cultura organizacional. Então, quando a gente fala de retail media, a gente está falando diretamente de inovação, né? A gente tem novos parceiros aí que estão chegando, ou esses parceiros desenvolvem uma tecnologia dentro de casa, ou eles compram uma tecnologia fora. Então, a gente tem que estar muito aberto, né, a entender todo esse ecossistema. E você ter dentro da companhia, né, uma liderança que está disposta a entender isso, a conhecer mais sobre o tema e, principalmente, né, introduzir essas agendas de aprendizado, colaboram muito para que a gente consiga executar retail media com qualidade. Então, esse aprendizado também a gente compartilha aí com muito orgulho que a Colgate abraçou o tema mesmo, né, e investiu aqui em especialização para que a gente conseguisse desenvolver o negócio. E o terceiro aprendizado que a gente teve também é em relação a também está relacionado, né, à cultura da organização, mas realmente olhar a agência como esse parceiro estratégico, principalmente do ponto de vista dos testes, como a Pri falou. Então, a gente vem sendo beta tester, né, de quase todas as plataformas de retail media desde o começo da operação. Então, quando você estabelece uma parceria junto com a agência ela tem acesso, né, a plataformas e informações que nem sempre a indústria tem sozinha. Então, é muito importante que a gente use esses testes, né, todas essas possibilidades que a agência traz, como uma vantagem de negócio mesmo. Então, a gente aprende antes, né, então a gente já sai ali na frente com campanhas super bem otimizadas e com algumas manobras ali que fazem com que a gente consiga ter uma operação bastante, como que eu posso dizer assim, é uma operação que ela sai do comum, né? A gente tem muitos players no mercado hoje, a gente tem cada vez mais indústrias entrando no ecossistema de retail media que realmente está bem competitivo. Então, testar, aprender, usar realmente essas ferramentas que a agência disponibiliza, acho que trazem um aprendizado aqui para a gente da importância que a gente tem que dar para esses momentos aí de teste de novas plataformas. Exato. E essa questão de teste é bem interessante porque puxa assim, né, tanto a curva de conhecimento, de aprendizado, tanto da agência, que tem que se antecipar, entender o que está acontecendo no mundo. A gente olha muito Estados Unidos e China para levar para a indústria e muitas das vezes também para puxar o parceiro, né? A Amazon, não sei se a Amazon, o Mercado Livre estão aí ainda, mas a gente também cobra muito eles, né, de trazer essas inovações, trazer soluções, visibilidade também dos dados, né, que é um ponto que a gente também tem que olhar cada vez mais para, de fato, conseguir ter essa evolução e sair à frente do mercado.
E aí, ideia, também teve o ponto, né, da gente falar um pouquinho, né, quando você trouxe a questão do aprendizado, a gente teve um aprendizado interessante de ETB, né? Que a gente estava falando, né, ontem um pouquinho, a gente discutiu um pouquinho antes, né? Eu acho que é interessante também dividir com Legal, com a Pri, muito bom. Quando a gente fala do lançamento da categoria de escovas elétricas aqui no Brasil, é um lançamento que a gente tem muito carinho para falar, porque desde o início ele já foi pensado, né, com o Retail Media sendo considerado ali como um dos pilares de digital. Então, lá na frente, quando a gente estava falando sobre as integrações, né, de marketing, mídia, enfim, de todo esse ecossistema de áreas que você tem dentro de uma empresa, eles também têm como objetivo a gente sempre olhar ali para o lançamento do produto, né? No day zero ali, no day one, como que a gente começa a planejar e executar. Então, a categoria de escovas elétricas foi uma que, com certeza, a gente acreditou em Retail Media desde o início e a gente tem certeza que foi fundamental para que hoje a categoria esteja super bem consolidada no mercado. Exatamente. E casa muito com os outros pontos, né? Da gente ter conseguido integrar time comercial, time de marketing, fazer o plano com as outras agências também, né? Que consolidam ali toda a estratégia. Então, acho que foi um case interessante aí, né? Que a gente conseguiu desenhar juntos. Está sendo, né? Porque ainda estamos construindo, né, os resultados juntos. E aí, para finalizar, queria a sua opinião, Deia, olhando muito a indústria de CPG. Né, a gente sabe que a indústria vem se posicionando cada vez mais forte no digital e também no retail media. Queria ver qual que é o seu ponto de vista e o que você vê de oportunidade para a categoria. Bom, a indústria de CPG ela cresceu muito nos últimos anos, né, olhando para esse ecossistema digital, mas a gente ainda tem muito espaço para crescer. O que é importante a gente carregar aqui com a gente desse dia é que, dentro da nossa categoria, a gente tem desafios muito específicos, né? Principalmente dentro do e-commerce. Toda a categoria de CPG tem desafios aqui de ticket médio, tem desafios de fidelização. Então, olhar para a Retail Media como uma ferramenta para solucionar algumas necessidades que a nossa categoria tem é fundamental. Então, todo esse ecossistema, né, de digital que vem sendo criado, ele é muito rico e ele permite muita personalização, né? A gente criar realmente conexões super importantes com o nosso consumidor, criar uma conversa, né, falar com a nossa audiência. Então, acho que para a nossa categoria, o momento atual, né, muito favorável, justamente porque a gente tem tecnologia hoje que permita com que a gente vá de encontro com todos esses pontos que são a nossa maior necessidade hoje de negócio. Sim, excelente. Bom, nosso tempo, né, tá acabando. Foi ótimo, Deia. Prazer aí ter você aqui, poder dividir um pouquinho, né? Espero que a gente colha ainda muito mais resultados sólidos aí, né, na nossa estratégia de retail media. Já tem, né, 3, 4 anos, mas ainda é o começo, né? A gente ainda tem um caminho longo aí de aprendizado e de resultados para a gente continuar contando e dividindo aí com vocês. É isso mesmo. Pri, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada pela parceria que a Colgate tem com a iNext também. Espero ter conseguido compartilhar o conhecimento aqui. Acho que todos nós estamos impressionados, né? Como o Retail Media é um tema que está super em evidência e vem crescendo cada vez mais. Mas a gente, com certeza, volta de novo com mais aprendizado, porque o futuro é bem promissor aqui para esse tema. Exato. Mas, obrigada. Perfeito, obrigada.